Boa noite, pessoal. Bom, então dando continuação, né? A continuação de continuação. Continuação, a nossa dupla, a nossa lista duplamente cadeada, né? A gente vai mostrar alguns métodos de remoção, certo? Não vão ser todos, porque alguns vão fazer parte do exercício, né? E é só para vocês terem noção, né, de como é que a gente faz uma remoção dentro de uma lista duplamente, certo? Bom, gente, bora começar primeiro, né, pela remoção da cabeça, né? Tudo bem? Remoção da cabeça ou da cauda, basicamente, não difere muito da lista simplesmente encadeada ou de uma pilha ou de uma fila, né? Eh, a única coisa que difere mesmo é que você tem que tomar um pouco de cuidado com a referência. Então, por exemplo, se a gente tem uma lista com três elementos, consequentemente, né, o próximo do um vai apontar para o anterior do 2, o anterior do 2 vai apontar para o 1, né? O próximo do 2 vai apontar para o nó do 3 e o sim por diante, né? Vai fazer essa ligação dupla aqui, né? Por isso que é o nome lista duplamente. Se você vai eliminar a cabeça, por exemplo, no caso, se a gente delimitar que a cabeça é o 1, né? Então, a gente vai ter que, no caso, trabalhar com essas duas referenciazinhas bem aqui, né? Por exemplo, se a gente eliminar a cabeça, a gente tem que fazer com que o anterior do 2 ele aponte para nulo e não para o nó do 1, né? Que no caso que a gente quer eliminar. Então tem que sempre tomar cuidado com isso, certo? Então vamos lá. Adicionar no final, a gente sempre adiciona depois da cauda, né? Então vamos botar public void remover final, né? A gente vai remover a cauda no caso. Então vamos lá. Remover final, o que que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, né? A gente tem que checar se a lista está vazia. Então, se a cabeça ou a cauda for vazia, cabeça e cauda for nulos, né? O que a gente vai poder fazer? System.out.print lista vazia, né? Caso, e a gente finaliza bem aqui. Bom, isso daqui, claro, é a situação da lista não ter nenhum elemento. Mas, né? Caso tenha um elemento, o que a gente pode fazer? Se a gente quer remover o final, consequentemente a gente vai remover a cauda, né? Então, por exemplo, bora pegar o nodo antes da cauda, né? O penúltimo. Penúltimo vai ser igual a cauda ponto, opa, cabeça não. Cauda ponto anterior, né? Que vai ser o penúltimo elemento, sendo que a cauda vai ser o final. Tudo bem? Bom, se o penúltimo ele não for nulo, né? Se o penúltimo não for nulo, a cauda vai passar a ser o penúltimo, né? E o próximo do penúltimo, ele vai passar a ser nulo. Dessa maneira bem aqui, né? E aqui finaliza o nosso método. Caso o penúltimo for nulo, significa o quê? Que aquela nossa lista provavelmente ela só tem um elemento, né? Tendo um elemento, o que a gente pode fazer? A cauda vai ser igual a nula. Sendo a cauda igual a nula, também a cabeça vai ser igual a nula, né? Dessa forma bem aqui. Então, remover final basicamente é esse, né? A gente tem que sempre tomar cuidado com essa linha bem aqui, ó. Penúltimo ponto próximo igual a nulo, né? Bora só executar aqui para ver se vai dar tudo certinho, né? Lista.adicionar 1, 2, 3, printar. Então, se a gente adicionar antes do printar, lista.remover, remover final, dessa maneira aqui, quem vai ter que sumir é o 3, né? E vai ter que ficar 1 e 2 na nossa lista. Então, bora executar só para ver se vai rodar tudo certinho. E eu já explico para vocês. Ó, rodou tudo certinho. Eu já vou explicar para vocês, né, como é que vai ser feita a execução desse método. Então, vamos lá. Lista.adicionar final 1, 2, 3 eu expliquei na aula passada. Na verdade, vai, né, sendo adicionado elementos na cauda, após a cauda. Então, consequentemente, fica 1, 2, 3 a nossa lista, assim como está aqui no Paint, né? Se a gente for remover o final, né, quando ele executa bem aqui nessa parte, ele vai remover o 3, né? Quando ele vai remover o 3, ele vai executar, claro, essas linhas que a gente acabou de escrever, certo? Então, bora fazer a execução bem aqui. Eu vou só me... Deixa eu diminuir um pouquinho a janela para aparecer o código do lado do desenho, né? Então, temos a nossa linha remover final, né? Então, bora lá.
No if, na linha 20, né, é se a cabeça e a cauda forem nulas, né, sendo que o 1 é a cabeça e o 3 é a cauda. E a gente quer remover justamente a cauda, né? Remover final, então, no if, ele vai perguntar: a cabeça é nula e a cauda é nula? Não, né? As duas possuem um valor diferente. No caso, a cabeça é o nodo que guarda 1 e a cauda é o nodo que guarda o 3. Então, esse if ele não vai ser verdadeiro e a gente vai pular, né? Agora, preste muita atenção para essas linhas bem aqui, né? Que, no caso, são as linhas que vão ser mais executadas durante a chamada do nosso método remover final. Então, o que que a gente vai fazer? Nó do penúltimo, ele vai ser igual a cauda ponto anterior, né? Vocês estão vendo aqui que a cauda é o 3, né? Quem é o anterior da cauda é justamente o 2. Então, esse carinha bem aqui, ele vai ser o nosso penúltimo, certo? Bom, então, beleza, linha 25 concluído. E a gente vai parar no primeiro if, bem aqui, logo após a linha 25. Penúltimo é diferente de nulo, ou seja, se viermos aqui no pente, né? Vocês vão ver que o penúltimo ele é diferente de nulo, ele existe, né? É o nodo que guarda o 2. Então, o que que a gente pode fazer? A gente vai executar as três linhas aqui do if, né? Primeira linha, a gente está dizendo que a cauda vai ser igual ao penúltimo. O penúltimo é o 2 e a cauda vai passar a ser quem? Né? Cauda vai passar a ser o nosso 2, certo? Linha 28, penúltimo ponto próximo vai ser igual a nulo, ou seja, a gente está dizendo que esse próximo bem aqui do 2 que está apontando para o 3 vai ser igual a nulo, então ele não vai mais apontar para o 3, né? Ele vai eliminar essa ligação bem aqui. Como a gente passou a cauda do 3 para cá e a gente eliminou essa ligação bem aqui, o Java, né, vai detectar na memória que esse nosso nodo 3 aqui, ele não vai mais ser acessível, você não tem mais como chegar nele, né? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai automaticamente eliminar o nosso nodo 3 e a nossa lista vai ficar dessa maneira bem aqui, certo? Tudo bem? Então, basicamente, é isso o remover final. E no caso, o nosso if, né, ele vai terminar a execução dele aqui na linha 29 e não vai executar essas duas linhas bem aqui. Essas duas linhas bem aqui, eles só iam executar se esse if fosse falso, né? Então, em que situação esse if passa a ser falso? Deixa eu só voltar aqui toda a nossa lista, né? Esse if ele passa a ser falso no momento em que existe apenas um elemento na nossa lista, né? Se existe apenas um elemento na nossa lista, o que que vai acontecer? Deixa eu só apagar aqui. Quando existe apenas um elemento na nossa lista, né? Esse daqui passa a ser a cabeça também, além da cauda, né? Quando existe apenas um elemento na nossa lista, quando a gente pegar o anterior do nosso único elemento, ele vai apontar para quem? Ele vai apontar para nulo, né? Porque não existe. Sendo nulo, o que que vai acontecer? Esse if aqui não vai ser executado. Ele vai pular para essas duas últimas linhas do nosso método, que no caso significa o quê? Eu estou dizendo que a cabeça e a cauda, elas vão passar a ser quem? A cabeça e a cauda vão passar a ser nulas, né? Então, passando a ser nulas, esse 3 aqui automaticamente também some, né, da nossa lista. E assim, ele é eliminado, né? Bom, parando para analisar um pouquinho, né, esse nosso método de remover final, quando a nossa lista tiver apenas dois elementos, pode dar um certo problema aí, né? Deixa eu só apagar esse 2 aqui para ilustrar esse problema para vocês. Então, a nossa lista, ela vai, digamos que a nossa lista ela está dessa maneira bem aqui, certo? Estando dessa maneira bem aqui, quando a gente executar o método remover final, o que que vai acontecer? Ele vai remover esse 1, né? Só que quando ele remover o 1, vocês percebem que aqui nesse if, a gente não mexe com, no caso, a cabeça, né? Se a gente não mexe com a cabeça da nossa lista, o que que vai acontecer? Ela vai acabar se perdendo quando a nossa lista tiver dois elementos e eliminarmos o final, né? No caso, o final, desculpa, não é a cabeça, vai ser a cauda. Então, se eliminarmos o final, não, tá certo, tá certo. Então é bem mais simples do que eu esperava, né? Que a gente implementou. Quando a gente elimina o final, a cauda automaticamente, através da linha de código, ela passa para cá.
então não tem problema nenhum, certo? Então, tá certo, tá certo. Então, quando for assim, vocês têm que me corrigir, viu, gente? Então tá certo. A cabeça e a cauda fica valendo um e o final ele é removido, né, corretamente. Basicamente, então, esse é o nosso método de remover final, certo? Bom, depois do método de remover final, eu acho, né? Na verdade, eu não acho, eu tenho plena certeza de que vocês conseguem fazer o remover início, né? O remover início, basicamente, é o remover final, só que ao invés de cabeça, ao invés de cauda, vocês vão trocar, né? No caso. Então, por exemplo, no caso do remover cauda, o que que a gente faz? A gente pega a cauda e sempre pega o penúltimo, né, o anterior da cauda. Se vocês forem querer remover a cabeça, vocês vão pegar não o anterior da cabeça, vocês vão pegar o quê? O próximo, né, o depois, o após o primeiro, o segundo elemento da nossa lista, digamos assim. E quando vocês forem atribuir quem vai ser a nova cabeça, aliás, no remover final, quando vocês vão atribuir quem vai ser a nova cauda, ao invés de atribuir a cauda, vocês vão atribuir o quê? A cabeça, né? Então, assim que a gente vai fazendo ah, a modificação do remover início, né? Então, basicamente, o que que vai ficar aqui para vocês? Por exemplo, public void remover início, né? Remover início. Bom, o que que vocês podem aproveitar do método remover final é checar se a lista está vazia, né? Bem aqui dessa maneira. E também, bem aqui, ó, se vocês pegarem dessa maneira bem aqui, remover início, né? Dá para fazer, né? Certinho aí, a gente só vai trocando os elementos de acordo com a remoção do primeiro e não do último, né? Então, não vai ser mais penúltimo, vai ser o quê? Segundo elemento, aonde não vai ser mais cauda ponto anterior, vai ser o quê? Cabeça ponto próximo, né? E a gente vai trocar onde estava penúltimo por segundo, né? Segundo elemento, no caso. Troco bem aqui. A cauda não é mais cauda, bem aqui é cabeça, que vai passar a ser o segundo, né? Tudo bem? Segundo não, né? Segundo. E penúltimo ponto próximo não é mais penúltimo ponto próximo, vai ser segundo ponto anterior, né? Que é igual a nulo. Então, dessa maneira, bem aqui, ó, a gente meio que só fez inverter a lógica do if, né? Do remover final para o remover início. Então, se a gente chamar remover início ao invés de remover final, bem aqui, ó, remover início, né? Ao invés de aparecer 1, 2 apenas, vai ter que aparecer o quê? 2 e 3, né? Então vamos executar aqui para ver se está tudo certinho. Qualquer coisa a gente corrige. Tá, ó, 2 e 3. Então ele removeu o final e também removeu o início, né? Se chamarmos novamente lista.remover final logo depois do início, vai ter que aparecer só o quê? O 2, né? Então vou executar aqui novamente. Ó, vai aparecer só o 2. E se chamarmos qualquer um dos remover, vou chamar remover início novamente bem aqui. Ele vai dizer, né, vai remover o 2 e vai no printar dizer que a minha lista está vazia, né? Então temos o método de adicionar no final, método de remover do início, método de remover do final, né? Então, basicamente, gente, a nossa lista ela está pronta, né? Pronta entre aspas. Eu mostrei para vocês os métodos mais básicos e a partir daqui tem como vocês fazerem, né, basicamente qualquer manipulação de lista, né? Vocês podem adicionar no início, né? Adicionar no início, como uma dica do remover, como a gente já fez adicionar final, o que que adicionar no início vai fazer? Vai adicionar no lugar da cabeça, né? Antes da cabeça. Então vocês podem pegar o adicionar final e ir mudando, né, apenas a lógica, né, desse método. Claro, adaptando para o adicionar início, né? Outra coisa que vocês podem fazer e que eu vou botar como exercício para vocês seria o remover do meio, né? Adicionar no meio, adicionar pós-valor, pegar todos os valores da lista e somar, enfim, são coisas que eu vou deixar para exercício de vocês, certo? Então aqui a gente termina, no caso, a nossa lista duplamente. E como vocês podem ter percebido, a lista duplamente é muito semelhante, é simplesmente apenas como eu ressaltei no início da disciplina, né? No início da nossa NAP 2, digamos assim, o conteúdo da nossa NAP 2. Ele vai ter apenas o nosso anterior, o que facilita bastante, né, a manipulação na nossa lista, certo? Então esperem pelo exercício aí que eu vou postar no SIGA A e boa noite. A próxima aula a gente já começa com teoria das árvores binárias, certo? Até mais.